Bom dia, Deus abençoa. Antes do bom dia, uma paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero falar algo aqui, algo que é muito polêmico, algo que é para nos fazer refletir, nos fazer pensar. Primeira coisa, sobre o batismo, se a pessoa ainda não é casada, se a pessoa ainda não largou os vícios. Pode batizar aqueles que não estão casados? Pode batizar aqueles que ainda não largou o vício do cigarro, o vício da cerveja? Pode se batizar? Sabemos que João Batista, ele vai dizer: arrependei-vos, e arrependimento é deixar. Eu tenho que me arrepender, e arrepender é não querer fazer mais, não querer cometer mais. Sei que a Bíblia nos revela, né, que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É vir, mas não ficar do jeito que está. Muito se diz que não tem nada a ver batizar alguém que ainda não está casado, mas que se vive amasiado. Paulo vai dizer que se for para ficar abrasando, é melhor que se case. Eu vi um comentário, eu vi um vídeo a qual falava assim: se o casamento é através do papel, sendo que antigamente não tinha o papel, quer dizer, não tinha as escrituras, mas me explica quando Jesus vai falar assim, mas Moisés deu carta de divórcio. Se ele está falando carta, ele está falando de papel ou de palavra? Eu posso conjecturar desse jeito. De que jeito? Poderia ter sido um papel, a qual era uma carta, ou a autoridade de ele se declarar divorciado. Mas só que tinha, por mais que naquele tempo não tinha papel, ou não era, né, documentado, mas havia testemunhas. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, irmão, para todos: a porta da graça ou a porta da salvação, ela não passou por reforma. Aquilo que é pecado desde lá, e muita gente vai querer criticar dizendo: mas Abraão ficou com H, mas não sei quem tinha 2 mulheres, não sei quem tinha várias mulheres. Irmão, tem coisa que Deus vai permitir, mas que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é única. No princípio, o próprio Jesus vai dizer que no princípio não era assim. Mas somos nós, irmão, querendo colocar o mundo do jeito nosso na igreja. E Jesus fala diferente, que nós temos que deixar. Aquele que deixa, aquele que pede e deixa, alcança misericórdia. Então não se deixe se enganar. Eu vou te dizer, aquela pessoa que está amasiada e está todo dia ali na igreja, fazendo a obra, sendo fiel, mais fácil ela ir para o céu assim do que ir para o céu fazendo as coisas do Senhor de qualquer maneira. Como de qualquer maneira? Batizando sem ser casada, ceiando, né? Porque eu sei que a ceia é um algo maravilhoso, mas como se fala da ceia, né? Vamos falar em outra coisa aqui. Sobre a ceia, mas por que Jesus não fez a ceia para a multidão, no meio da multidão, e fez ceia para os discípulos? Por que ele separou um lugar? Vai lá, porque nós vamos fazer isso e isso. Por que Jesus preparou um lugar reservado para eles e não fez para todo mundo? Por que Jesus não abrangiu todos na hora da ceia? Por que foi só os discípulos? Né? Então são situações que nós não devemos abrir para ninguém. Nós temos que entender uma coisa. Tem coisa que é muitos outros fatores, que é polêmico, tatuagem. A Bíblia não manda fazer e não também proíbe fazer. E se nós somos modelo de Cristo, se a Bíblia não manda, não fala que tem e não fala que não tem, ficamos como Cristo. O que não está na Bíblia referente a isso, irmão, que não viemos fazer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não é para cristão. Tem coisas que não é para nós. Então não vamos passar a mão, mas vamos ser verdadeiros. Precisamos melhorar. Por isso que a igreja está como está. Por isso que a essência
da igreja, né, está se perdendo ou a identidade. Por quê? Está tudo misturado, está tudo bagunçado. E Deus, quando ele entrou no tempo que estava bagunçado, ele colocou ordem. Jesus, quando ele entrou, ele colocou ordem. Então, que nós não viemos fazer do nosso jeito, mas que nós viemos fazer do jeito de Deus. Ainda que pareça ser mal, mas sendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então entenda, é melhor você ensinar como fazer do que você deixar fazer de qualquer maneira e ser cobrado. Lembra de Eli? Pois é. Então que Deus nos abençoe.